Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Para mim é motivo de alegria, tá trazendo mais um vídeo comentado e hoje nós estamos dando início às cartas do apóstolo Paulo, as epístolas paulinas, e iniciando pela carta aos Romanos. Nós encerramos Atos e vimos como a partir do capítulo 13, Lucas volta a sua narrativa para esse homem, né? Saulo de Tarso, que vai ter um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, e vai ser um missionário, né, um apóstolo, um profeta, um homem usado por Deus poderosamente, não somente para levar o evangelho às partes mais longínquas do mundo conhecido, mas para trazer uma base doutrinária sólida, para que a igreja possa entender o que aconteceu após a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, e a mudança que houve na forma como Deus lida com os homens. Amém? Então, é interessante demais nós podemos observar esse homem, né? A sua origem, ele é de Tasso, na Cilícia, é da tribo de Benjamim. Ele aprendeu a arte de fazer tendas, equivale a um arquiteto, um engenheiro hoje. Estudou aos pés de Gamaliel, um influente doutor da lei. Era hebreu, e como hebreu era fariseu, foi tão zeloso no que diz respeito à sua prática como fariseu e judaica, que perseguiu a igreja, teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco, recebeu o derramamento do Espírito Santo, né? E foi chamado à igreja de Antioquia para que, através do Espírito Santo, ele e Barnabé pudessem iniciar o trabalho. Depois foi separado e enviado para vários lugares, né? Ele falou em nome da igreja de Antioquia, no Concílio de Jerusalém, sendo um líder, representante e um professor, e como era questões doutrinárias e práticas. Então, foi muito bem sucedido, né? Ele também opôs-se a Pedro quando Pedro se mostrou repreensivo, que era um outro importante líder da igreja, um dos apóstolos do Cordeiro. Discutiu com Barnabé por causa de a segunda viagem, por causa de João Marcos, então ele era muito forte nas suas convicções, né? Ele vai realizar 3 viagens missionárias prolongadas, do capítulo 13 até o capítulo 20 de Atos. Foi um missionário, um apóstolo que fundou muitas igrejas, inúmeras igrejas, levantou vários líderes, capacitou muitos indivíduos, que agora compõem, né, o quadro do Novo Testamento, as cartas a Timóteo, as cartas a Tito, chamadas de cartas pastorais, e hoje, querendo ou não, é um guia nos seminários para a formação de pastores, né? E ele também trouxe, vamos dizer assim, o evangelho para pessoas importantes, como Félix, Festo, rei Agripa e até mesmo diante de César em Roma, porque não é narrado no livro de Atos, mas Jesus disse, olha, como você deu testemunho de mim em Jerusalém, assim é importante que você dê testemunho a mim, a César, em Roma, a César. Então, nós vemos que a vontade de Jesus, ela foi feita. O livro também é interessante, né? Porque o propósito de Paulo, ele tinha em vista planos pessoais. Na verdade, ele queria ir à Espanha, mas para ir à Espanha ele tinha que ter o apoio dos irmãos da igreja de Roma. Ele não tinha ido a Roma ainda, não conhecia esses irmãos. Apesar de nunca ter estado em Roma, ele tinha muitas pessoas que na sua viagem, eles tinham ganho para Jesus, tinham feito grandes amizades e grandes discípulos, né? Você vai ver quando nós tivemos comentando Romanos capítulo 16, a quantidade de nomes que ele cita, que pessoas que estavam em Roma, sem ele nem ter ido ainda à cidade de Roma, amém? Então, ele vai fazer uma declaração completa a respeito daquilo que ele cria, e hoje é a base doutrinária para a salvação pela fé, amém? Os judeus, eles criam na salvação fundamentada na lei. Os bárbaros não criam em salvação nenhuma, eles não tinham nenhum, vamos dizer assim, nenhuma vivência com o Deus vivo, né? Os gregos, eles cultuavam a um Deus, a vários deuses, e nós vimos aqui num vídeo comentado que dizia que na Grécia tinha mais deuses do que homem. E Paulo, andando por lá, viu que eles cultuavam Deus sem conhecer, e ele pegou aquele gancho ali para que o Deus que eles cultuavam sem conhecer, eles anunciassem que era o Deus que fez o céu e a terra, e escolheu um homem para julgar todos os homens, os justos e injustos, e esse homem ressuscitou
ele fala de Jesus Cristo, o nosso Deus, amém? Nós vamos seguir também esse livro aqui, de um autor muito bom, que eu gosto muito, chamado Mie Parma. Ele vai trazer a Bíblia, através da Bíblia, livro por livro. Então, um livro bom, condensa cada livro, e ele divide aqui, com relação à exortação relativa à vida cristã, o livro de Romanos. Ele diz que vai seguir um esboço no estudo, que vai dividir-se em 5 partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3 até o versículo 20, condenação. Do capítulo 3, 21 até o 5, 21, justificação. Do capítulo 6 até o capítulo 8, santificação. Dos capítulos 9 e 11, dispensação. E dos capítulos 12 até o capítulo 16, a exortação, ou seja, a prática. Nas cartas de Paulo nós vamos ver muito isso. Ele fundamenta a doutrina e a partir dali ele começa a aplicar a doutrina, né? Aqui em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele está fundamentando a doutrina. E no capítulo 12 ele vai começar a exercer a prática da doutrina, né? Ele vai dizer, olha, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo que vocês apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é muito importante nós entendermos essa questão, a parte doutrinária e a parte, vamos dizer assim, prática, porque não adianta nós lermos a Bíblia e não praticarmos os seus princípios, praticarmos os seus ensinos. Então, é muito importante. E os objetivos desses vídeos comentados não é a gente andar ou entrar muito profundamente na questão teológica, não, é mais uma questão de nós termos mais um entendimento da palavra de Deus e transformar esse entendimento em prática no nosso dia a dia, amém? Então aqui no capítulo 1 ele vai fazer um prefácio e saudação, né? Como eu digo a vocês, ele escreve uma carta para os cristãos de Roma, tendo conhecimento de alguns, não tinha estado na cidade ainda, né? Ele vai falar um pouco aqui a respeito da fé dos romanos, né? E Paulo mostra o desejo de vê-los, porque o desejo de ir à Espanha é enorme, e para chegar à Espanha eles precisam do apoio desses irmãos romanos, né? Da igreja de Roma. Então ele vai anunciar a sua fé, né? E o assunto da epístola praticamente é a justiça mediante a fé. Amém? Algo hoje, ainda que não é muito compreendido pelos cristãos, né? Esse tema justiça de Deus é debatido de várias formas, amém? Mas Paulo vai trazer que o propósito dele, através de ser alcançado e anunciar o evangelho, é porque o evangelho vai revelar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Ele vai dizer no capítulo 2 e o 3 que tanto o grego como o judeu estão perdidos, amém? Então, o homem está distante de Deus, seja judeu, seja grego. Por quê? Porque eles não reconheceram o enviado de Deus, que foi o Messias, o Jesus Cristo. Amém? Nós temos que entender que Jesus, quando veio na dispensação da lei, ele anunciou o reino de Deus aos judeus. Poucos contatos com gentios, né? Os contatos de Jesus com prosélitos judeus, mas Jesus veio às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos judeus. Os judeus não os receberam, o rejeitaram. E os romanos foram utilizados para crucificar o Filho de Deus. Ele ressuscitou, né? E João diz que ele veio para os seus, porém os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, né? Os que creem no seu nome. João capítulo 1, né? João fala sobre isso. Versículos 12, 13, amém? Então é importante nós atentarmos para essas verdades. Então Paulo vai dizer aqui que o evangelho, ele revela, né, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17 de Romanos 1. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E é interessante, ele vai pegar aqui Abacuque, amém? Dizendo que o justo viverá pela fé, e ele vai fundamentar isso, tanto aqui em Romanos, como na carta aos Gálatas, como também ainda vai ser fundamentado no livro aos Hebreus, amém? Então, ele vai falar aqui que existe uma idolatria e uma depravação dos gentios.
E diz que essa idolatria, essa depravação faz que dos céus a ira de Deus se manifeste. Amém? E diz que Deus não se deixou oculto, Deus tentou se revelar, mas o homem, por causa do pecado e por causa da morte espiritual e o endurecimento do coração, o coração de pedra, né? Ele ficou entregue às coisas mais horrendas. Adoração ao Criador, adoração à criatura, adoração à natureza, né? Todas as raízes da idolatria, apego aos bens materiais, que também é idolatria, servir ao dinheiro, que também é idolatria, amém? Apego aos familiares, demasiado, e tendo esses deuses, eles esqueceram do Deus verdadeiro, né? Eles não o glorificaram como Deus, né? Como diz aqui no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Porque se a gente tem um discurso diferente da prática, está mostrando a nossa insensatez. Está mostrando o nosso coração obscurecido, né? E diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então ele vai mostrar aqui que os gentios estão perdidos e precisam serem alcançados. Quem vai alcançar? O Evangelho. Amém? Através da pessoa de Jesus, pela unção do Espírito Santo, por uma capacitação divina. Amém? Então, o Evangelho é quem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aqui nós vamos ver, né, que eles vão se afastar de Deus cada vez mais e vão ficar refém daquilo que é o mais baixo da condição humana. Amém? Então, vai falar aqui que no versículo 29, são cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade. São cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então, só é você assistir os jornais, nas televisões, ou ler os jornais, você vai ver todo esse comportamento aqui na raça humana, na humanidade. Amém? Então, no versículo 32, ele conclui: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aqueles que as fazem. Então, veja bem, quem se afasta de Deus não vai viver somente cheio dessas coisas aqui, que estão nos capítulos dos versículos 29 ao 31, mas também vai estimular outras pessoas a fazerem isso, e Paulo fala isso no 32. Então, eles têm a consciência de que os que praticam essas coisas não serão agradáveis a Deus, e não serão aceitos por Deus, e por não serem aceitos por Deus, eles vão padecer, tanto na terra como na vida que virá. Vão ser lançados no lago de fogo que não foi feito para o homem, mas sim para Satanás, em um texto dos anjos que caiu. E vão viver eternamente separados de Deus em sofrimento eterno. Amém? Mas o Evangelho traz a salvação. O Evangelho traz as pessoas que vivem nisso aqui de volta para um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus viver uma nova vida. Amém? Então, o vídeo já está ficando extenso. Eu concluo aqui essa introdução e esse comentário do capítulo 1. Amanhã nós vamos ver que ele vai também se dirigir à impertinência dos judeus, porque não somente os bárbaros, os gregos, os gentios estavam perdidos, mas os judeus também, carecendo do Evangelho. Assim como um dia eu, assim como um dia você, e assim como todos hoje que precisam ainda ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. E através do Evangelho, manifestar uma nova vida, produzindo frutos dignos de arrependimento. Amém? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Vem estar conosco na Casa do Oleiro, aprendendo mais da Palavra de Deus. E você pode também comentar e curtir esse vídeo, divulgar com outras pessoas. Amém? Assine o canal, dê um like,
Nós fizemos esse canal especialmente para o relógio de oração e esses vídeos comentados. Então, um grande abraço, tenha um bom dia e que Deus te abençoe.